Nessa noite eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria para mim ter o privilégio de voltar a trazer uma palavra ao coração dos meus irmãos, né? Não aqui, mas em outros lugares eu tenho o hábito de pregar, né? Louvado seja Deus, Deus nos colocou e nos direcionou para cá através da irmã do Ministério de Louvor, de louvor não, do Ministério de Danças, né? Ela está ali, como é que chama a irmã? É a irmã Carol, né? Ele é seu esposo, é? Ah, é? Eu estava meio que na dúvida. Tipo assim, eu tinha mais ou menos a certeza, né? Mas, beleza, Deus abençoe a sua família, né? Através da irmã Carol, a minha esposa recebeu o convite para nós assistir o culto pelo YouTube, né? E a primeira vez que eu assisti o culto, eu estava começando assim, assistir o culto, eu falei, sou dessa igreja. Aí a minha filha, né, falou assim, pai, o senhor nem conhece? Eu falei, não preciso nem conhecer, eu sou dessa igreja, né? Vamos cultuar nessa igreja, estávamos sem cultuar o Senhor, né? Fomos direcionados para cá, tem mais ou menos uns, acho que 2 meses, né? Se tiver 2 meses, não tem. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder estar com vocês, aqui a gente sentiu amor, né? A irmã Carol, vou contar aqui, ela não sabe, mas a Bíblia diz a honra que tem, né? A irmã Carol, ela fez um gesto de amor, e qual chamou muita atenção para nós que estávamos chegando, né? Ela, além de lá buscar, além de dela fazer isso, né? Ela falar para minha esposa, né? Do canal, né? Na internet, a gente assistiu o culto, né? Deus falou conosco, foi diferente. A gente estava ansioso para poder cultuar, a gente gosta de cultuar o Senhor também, assim como os irmãos, né? Eu vim de um lugar onde a gente cultuava ao Senhor quase todos os dias, né? Na segunda-feira, culto das irmãs, na terça-feira, culto no lar, na quarta, culto na igreja, na quinta-feira era reunião de oração, no qual eu estava na direção, na sexta-feira tinha só sexta-feira para descansar, mesmo assim tinha algumas visitas que tinha que fazer. E no sábado tinha mutirão de 7 até de noite, no domingo tinha escola dominical acho que de 6h30, aliás, 7h30 até quase que meio-dia, depois o culto começava logo às 18 horas, então era praticamente a semana toda, de repente veio a pandemia. Além de vir não só a pandemia, mas veio também que eu precisei de trocar de estado do meu trabalho, precisei trocar de estado, fui transferido para aqui para o Rio, ficou mais difícil ainda, né? Veio a pandemia, eu dentro de casa, não estava me sentindo bem. Eu estava doido para poder cultuar o Senhor, para poder adorar o Senhor, para poder exaltar o Senhor, para dizer o quão bom é o Senhor e maravilhoso é o Senhor. A irmã Carol, ela levou nós, ela buscou nós, né? No carro do pai dela. Ela veio no porta-mala do carro, irmã. Nunca vou esquecer isso. Ela veio no porta-mala do carro e minha família veio sentada no carro. Ela buscou nós, levou nós. Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus usou você para trazer minha família para a igreja. Para poder, sabe, adorar este Deus tão maravilhoso, tão grande. Sabe, o irmão Edson também ajudou nós, né? Irmão Edson, ele, quando eu cheguei para a igreja, quando nós chegamos para aqui, ele reuniu alguns irmãos ali, que eu não vou lembrar quem, foi, acho que o primeiro dia que eu vim cultuar o Senhor. Eu com 2 meses nessa igreja, eu já recebi um carro, amém? Não, eu não ouvi amém. Eu com 2 meses nessa igreja, eu já recebi um carro, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmão Edson ali, irmão, eu estava passando por um processo que eu não podia comprar um veículo. Irmão Edson ali chamou eu ali naquele canto ali, chamou mais uns 5 irmãozinhos, mais ou menos. E falou, olha, vamos orar pela vida do irmão, para que Deus providencia um meio para o irmão vir adorar a Deus. Né? Graças a Deus, aquela oração foi ouvida nos céus e Deus nos abençoou, né? Com o veículo. Até de bicicleta eu já vim adorar a Deus. Deus nos abençoou com o veículo, hoje nós estamos aqui, né? Hoje mesmo foi a correria no trabalho, porque eu estava trabalhando ali perto de Dores de Macabu, e aquele trânsito ali do Shopping Estrada é terrível, né? Mas graças a Deus consegui chegar, fiquei preocupado se ia dar tempo, se não ia, mas graças a Deus deu tempo, estou aqui para a honra e glória do Senhor, amém?
Quer dizer que é um motivo de muita alegria para mim nessa noite, porque se faz presente aqui no nosso meio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que é maravilhoso, o Deus que enviou o teu único Filho amado na cruz do Calvário para morrer por nós pecadores, aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor não nos desampara. Podemos passar sim, aleluia, por alguma dificuldade, por alguma aflição, mas Deus está conosco, aleluia. Quantos levantes têm se levantado contra nossas vidas, mas o Senhor é conosco, aleluia. Passamos pela pandemia, o mundo passou pela pandemia, muitos não estão aqui, mas nós estamos aqui porque o Senhor é conosco. Nós chegamos aqui porque o Senhor, aleluia, tem um plano e projeto para nós, aleluia, e nós não vamos morrer enquanto isso não se cumprir na nossa vida. Não tem pandemia, não tem nada que vai nos parar, aleluia, enquanto as promessas de Deus, enquanto os planos de Deus vão se cumprir para nossas vidas, não vai. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso que é motivo para mim de muita alegria poder estar aqui nessa noite, aleluia, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida, e eu me sinto, a pastora Marta, né? Eu me sinto a pessoa mais feliz da terra. Sabe por quê? Não é pelo dinheiro, é pela presença de Jesus, aleluia. Porque talvez nós não temos condição, nós não temos poder físico, financeiro, talvez nós não temos, aleluia, nós não somos grandes empresários, aleluia, mas nós temos um Deus, aleluia, e nós temos um Deus que nós chamamos Ele de Pai, e Ele nos chama de Filho, aleluia, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Ele é o dono do ouro e o dono da prata, e nós somos os filhos deles, aleluia, não nos falta nada, aleluia. Quando eu chego neste lugar aqui para louvar o Senhor e adorar o Senhor, eu lembro, aleluia, para aqueles que estão no mundo que não conhecem o Senhor, porque quando eu estou aqui adorando o Senhor está na minha casa, aleluia. Quando você está aqui adorando o Senhor está abençoando o seu marido, o seu esposo, aleluia. E quando nós viemos buscar o Senhor visita o nosso lar. É por isso que o tema da minha mensagem nessa noite é Jesus em casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, irmãos, porque, aleluia, grandes coisas Deus tem feito na minha vida, aleluia. Está aqui minha família, está aí os meus filhos, aleluia. Glória a Deus, todo mundo com vida, todo mundo com saúde, é para a glória do Senhor, aleluia, é para a glória do Senhor, é para a tua glória, meu Deus, que eu estou aqui nessa noite. Eu vim cá trazer uma palavra, meu Deus e meu Pai, não de mim mesmo, mas do Senhor que fez céus e terra. Ó, meu Deus do Senhor, que enviou o teu Filho amado na cruz do Calvário para poder pagar, aleluia, um alto preço que nós não podemos pagar, mas o Senhor pagou, aleluia, por nós, e por isso estamos aqui nessa noite, livres para te adorar, livres para te adorar, livres para te adorar, aleluia. Abra comigo a vossa Bíblias no livro Evangelhos. Vamos começar em Mateus. Eu não sei, mas sua casa hoje será diferente, amém? A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Amém? Sua casa será diferente. Olha, é pela fé, irmãos. Você vai chegar na sua casa hoje e você vai ver diferença. Aleluia. Eu vou chegar na minha casa hoje e eu vou ver a diferença. Amém? Mateus capítulo de número 8. Nós vamos ler algumas passagens aonde foram até Jesus e convidaram para Jesus entrar em sua casa. E quando Jesus entra na casa, e quando Jesus é convidado, ele vai, amém? Ele não perde um convite. Fala comigo assim, Senhor Jesus, aleluia, fala com fé. Senhor Jesus, entra na minha casa. A minha casa é tua. Faça o que o Senhor quiser fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo de número 8. E o versículo de número 6. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse-lhes, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará.
No versículo 8 ainda, no versículo 14, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 14, diz assim: e entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, levantou-se, serviu-os. Pula comigo aí para o capítulo 9, Mateus 9, 18, o 25 e o 24. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe as tuas mãos e ela viverá. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Amém? Aqui está a palavra do Senhor nessa noite para nós, a qual nós vimos aqui que Jesus ele foi convidado, nessa passagem a qual nós lemos aqui. A Bíblia diz que esse centurião ele tinha um criado em casa, paralítico, ele estava paralítico e ele era atormentado. E esse centurião, esse homem de muita autoridade, ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus. Assim como eu e você temos situações que nós não podemos resolver na nossa casa, talvez no nosso trabalho. Esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, ele convidou Jesus, né? Ele falou para Jesus, do criado dele. Jesus falou assim: não, eu vou na sua casa. E ele falou: olha, Senhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, né? Mas direi somente uma palavra e o meu criado, ele sarará. Jesus vai se admirar desse homem aqui, da fé desse homem, da fé que esse homem teve, né? E através da fé deste homem, Jesus, ele libera a cura para aquele criado. E no versículo que nós lemos aqui, ainda em Lucas capítulo 8, no versículo de número 14, diz que Jesus também entrando em uma casa de Pedro, ele viu a sogra desse com febre. A palavra do Senhor diz que ela foi curada imediatamente. O que me chama a atenção é que nós vamos ler mais à frente um pouco. Esses homens, tanto esse criado, quanto Pedro, quanto a sogra de Pedro, eles não eram diferentes de nós. Talvez o inimigo das nossas almas lança pensamentos nos nossos corações, na nossa mente, que nós não somos merecedores, que nós não somos, que Jesus não ouve as nossas orações, que o Senhor não mistura conosco, que o Senhor não está com nós. Talvez nós pensamos até que estamos sozinhos. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra que você falou: Jesus, entra na minha casa, ele hoje está entrando na sua casa. É pela sua fé. Aquele centurião, tanto quanto a sogra de Pedro, era igual a nós. Eram falhos, eram pecadores. Sabe? Jesus não veio para nos julgar, Jesus não veio para poder apontar o dedo para as suas falhas. Ele veio para te curar, ele veio para te libertar, ele veio para te transformar, ele veio para te dar um novo nome, ele veio para te dar uma nova história, ele veio para tirar você daquele calabouço, te colocar em um lugar alto, aleluia. Foi para isso que o Senhor veio. E quando Jesus ele entra na casa de Pedro, ele toca naquela mulher, aquela mulher logo se levanta, né? E vai servir Jesus. E vai servir. Todos nós sabemos que febre é muito ruim. Quando estamos com febre, não é bom. Ficamos deitados, queremos ficar agasalhados. Mas rapidamente aquela febre vai embora. E aquela pessoa, então, ela se levanta e vai servir a Jesus. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a febre, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei o que está enfermo na sua casa, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Jesus está lá. Em Lucas, ainda no capítulo de número 18, vamos lá comigo.
Lucas 19, perdão. Lucas 19. Tem aqui uma passagem interessante. Uma passagem onde Jesus entra na casa e vai dizer assim, olha, hoje chegou salvação a essa casa. Essa passagem é a passagem do Zaqueu, o publicano. Lucas 19, versículo 2, a seguir diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Espera, irmãos. Senhor, nessa noite eu repreendo todo cansaço aqui, em nome de Jesus. Todo cansaço, toda enfermidade, toda preocupação, toda ansiedade, em nome de Jesus. Nós queremos aqui, Pai amado, ouvir a Tua palavra, nós viemos aqui para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Aqueles que trabalharam assim como eu, meu Deus, que sejam renovados neste momento, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, e tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo, que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Amém? A multidão sabia. O próprio Zaqueu sabia, né, que Zaqueu era um pecador. Sabe? Talvez nós achamos que para nós podermos receber algum tipo de bênção, nós temos que nos martirizar, irmãos. É de graça. É de graça. Recebemos de graça. É porque às vezes não sabemos pedir, mas a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos em oração, tudo que pedirmos em oração, tudo que pedir em oração, tudo. Sabe? Se dois de nós concordarem com alguma coisa nessa terra, será ligado nos céus. Se nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Nós às vezes, a gente pensa, para eu poder conseguir algo, eu tenho que me matar, eu tenho que pagar o preço. Que preço que nós podemos pagar, irmãos? O preço já foi pago na cruz do Calvário. Eu não estou aqui falando para nós vivermos uma vida relaxadamente, não é isso. Mas eu estou aqui falando que se Jesus entrou na casa deles, que era o pecador, e na minha casa, e na sua casa, quantas vezes que Zaqueu adorou ao Senhor? Quantas vezes que Zaqueu foi na igreja? Quantas vezes que Zaqueu evangelizou? O que Zaqueu fez pelo povo? O que Zaqueu fez pelos pobres? O que ele fez pelos pobres? Ele era cobrador de imposto. Mas de repente, quem chega na casa de Zaqueu? Quem convida, aleluia? Quem fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa? Quem? Pois o mesmo Jesus que pousou na casa de Zaqueu, hoje vai pousar na sua casa. Hoje vai pousar na sua casa. A sua casa será diferente a partir de hoje. Aleluia. Aonde não havia, aleluia, fartura vai ser, aleluia. Onde não havia, aleluia, fartura, isso mesmo, Deus vai derramar a bênção do céu sobre a sua vida. Deus vai derramar a bênção dos céus, porque a melhor coisa que nós estamos fazendo é buscar o Senhor. Quando a pessoa, eu nunca vou esquecer, irmãos, eu nunca vou esquecer o desespero que eu vivi quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu era doido para poder casar. Eu era doido para casar. Por que eu era doido para casar? Porque eu via que, se eu casasse, a minha casa poderia ser diferente. Não que a casa da minha mãe, do meu pai fosse ruim, não é. Mas eu conhecia uns parentes da gente que eles eram evangélicos, eles eram crentes. Aleluia. E quando a gente ia na casa dele, da casa da minha tia, que era crente, irmãos, tinha aquela paz dentro de casa, amém? Tinha alimentos, tinha aquela coisa grande, tinha prosperidade. Eu falei, gente, eu quero isso para a minha vida. Sabe? Eu quero essa prosperidade para mim. Eu era criança ainda. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E nós, distante do Senhor, não adorava o Senhor.
A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não acrescentam dores. Até eu casar com a minha esposa, e a gente então resolveu falar: Jesus, entra em nossa casa. A melhor coisa do mundo, irmãos. Aleluia. A melhor coisa do mundo foi eu dizer: Jesus, entra na minha casa. A melhor coisa que você fez foi aceitar Jesus como seu Salvador. A melhor coisa que nós fizemos foi abrir a porta do nosso coração e dizer: Jesus, entra. Jesus, entra. Irmãos, eu passei por uma situação, fui transferido. Na verdade, eu já trabalhei em 4 estados. Eu quero parar aqui, amém? Eu posso ouvir um amém? Eu quero parar nessa igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver se eu paro por aqui, meu Deus. De tanto eu falar que eu quero ficar, que Deus me tira, amém? Então eu quero parar aqui. Mas nós aprendemos muito, porque a gente tivemos que sair de Minas Gerais e ir para a Bahia. Moramos na Bahia 10 anos, na Bahia, longe de todo mundo. Quando eu saí da Bahia, de Minas, porque eu fui para a Bahia pela primeira vez, eu falei: gente, o que será de nós lá? E nós tínhamos acabado de aceitar Jesus como Salvador. Estávamos no primeiro amor. Eu pensei: pronto, vamos passar necessidade. Longe da parentela. Longe de todo mundo. Quem vai socorrer nós? Irmãos, a casa, meu filho Davi, que recebe Jesus, não falta nada. A casa que recebe Jesus, não falta nada. Não falta nada. Hoje eu vivo um sonho de criança, de ter Jesus no meu coração, sabe? De ver as acusações, de ver as afrontas, e Jesus acalmar o meu coração, acalmar o nosso coração. A palavra do Senhor ainda diz para nós aí, dando sequência, a partir do capítulo 19 de Lucas, versículo de número 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Amém? A sua casa não será mais a mesma. A sua família não será mais a mesma. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, a nossa história foi transformada, foi mudada. O Senhor entrou em nossa casa. Quando nós não abrimos nosso coração para o Senhor, quantas pessoas que ainda não conhecem Jesus, quantas pessoas que estão como, por exemplo, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era um povo abençoado, era um povo que tudo tinha, era um povo que não faltava nada, era um povo que, acredito eu, que não tinha pobre. Pensa na igreja. Pensa na igreja que aos olhos dos homens, em Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia, a 7ª carta, quando aos olhos dos homens, você passava assim na porta da igreja de Laodiceia, né? Olha, essa é a igreja próspera, Deus está nesse lugar, né? E na verdade não. E na verdade em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e ele ceará comigo, e eu cearei com ele. Ou seja, eu estarei à mesa com ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, aleluia. Irmãos, quem está à porta dessa igreja é Jesus. Quem está à porta dessa igreja é aquele que morreu na cruz do Calvário. É aquele que tem as suas mãos furadas, é aquele que está à porta. Eu não estou aqui falando do templo, da igreja, não. Eu estou aqui falando das pessoas que acham que por ter riqueza, aleluia, tem tudo. Não, aleluia. A nossa maior riqueza, aleluia, não é bens materiais. A nossa maior riqueza é ter Jesus no nosso coração. Nós podemos não ter nada nessa terra, aleluia. Mas se tiver Jesus no nosso coração, não nos falta também nada. Não nos falta nada. Sabe? Porque Jesus é a principal, Jesus é o principal nas nossas vidas. É Ele que nos livra, é Ele que nos alimenta, aleluia. Jesus é o principal. Eu não consigo entender aquela palavra que o Senhor diz assim: olha, aprendei com os passarinhos,
porque não semeiam, não plantam, aleluia, mesmo assim não falta nada para eles. E nós? E nós? Nós somos aqueles que Jesus morreu na cruz, nós somos aqueles que vamos habitar nos céus, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que aceitamos Jesus como o único, suficiente Salvador para nossas vidas. Nós somos aquela geração eleita. Nós somos, irmãos, os amados de Jesus, aquele que está conosco, aquele que não nos abandona, irmão, aquele que por onde nós passar, Ele está conosco. Aleluia. E quando nós recebemos a Jesus em nossa vida, em nossa casa, quando Jesus entra na nossa casa, Ele não entra sozinho. Jesus não anda sozinho. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor, quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor, aleluia. Quando Jesus entra paz. Quando Jesus entra amor. Quando Jesus entra esperança. Quando Jesus entra vida. Quando Jesus entra transformação. Quando Jesus entra sonhos. Quando Jesus entra renovação. Quando Jesus entra, aleluia, os anjos entram acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Quando Jesus entra cura. Quando Jesus entra, aquilo que está morto vai viver novamente. Jesus nunca anda sozinho, aleluia. O que depende é só nós abrir nosso coração, é só nós abrir a porta da nossa casa para Ele, aleluia, que quando Ele entra, a multidão entra com Ele. Tem uma multidão entrando na sua casa nessa noite, não é de ladrão, é de bênção, aleluia. Tem uma multidão entrando na sua casa, aleluia, a sua família será transformada, aleluia. Não anda sozinho. Quando as pessoas que não têm Deus no coração, e que o inimigo entra no coração da pessoa, ele não entra sozinho. Quando o inimigo entra na casa da pessoa, uma que ele não bate na porta. O Senhor bate na porta, eis que estou à porta e bato. Mas quando o adversário das nossas almas, ele procura uma casa para entrar, ele não bate na porta. Ele é ladrão. Ele veio para matar. Ele veio para roubar. E ele veio para destruir. Essa é a função dele. Matar, roubar e destruir. Quando ele entra o desespero, entra a morte, entra o choro, entra o pranto. Mas quando Jesus entra é diferente. Quando Jesus entra é diferente. A sua casa será um lar de paz. Já é um lar de paz. Já é um lar abençoado. Ainda será mais abençoado. Ainda será mais de paz. Deus visitará a sua casa. Deus visitará a sua família. E quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, em João, vamos comigo aí, por favor. Em João 14. Em João 14, a palavra de Deus diz assim, ó, 14, 20. E o Espírito é verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará com vós. Amém? Olha a importância daqueles que recebem a Jesus, daqueles que deixam Jesus entrar em sua casa, em seu coração. A Bíblia diz que o mundo não pode receber, mas nós recebemos. O mundo não conhece, mas nós conhecemos. Em João capítulo 14, versículo de número 23, diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai, viremos para ele, faremos nele morada. Aleluia. Irmão, ser morada de Deus, ser casa de Deus, ser casa de Deus, morada de Deus, aleluia, é o seu coração, é a sua vida. Nós somos a casa do Pai, nós somos a morada do Pai, aleluia. Como é maravilhoso poder ser a casa de Deus, como é maravilhoso poder ser, aleluia, a morada eterna do Pai, aleluia. Diz assim, ó, ainda aí em João capítulo 14, versículo de número 12.
Não, perdão, irmãos. João 14, versículo de número 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. O Senhor está conosco para sempre. Irmão, eu fico pensando, vem comigo. Eu fico pensando, nós somos a morada do Senhor, amém? Nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, amém? O Senhor está conosco, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção. Se nós formos em Juízes capítulo 15, e no versículo de número 15, nós vamos ver que Sansão, ele com uma queixadinha de jumento, com osso, ele feriu 1000 homens. Se nós voltar um pouco mais atrás em Juízes, nós vamos ver que Sansão, quando o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, veio então um leão sobre ele, e o Espírito do Senhor apossou de Sansão, que ele pegou aquele filhote de leão e abriu ao meio. Nós temos Deus conosco. Deus é conosco, Deus está com nós. O Espírito de Deus habita nos nossos corações. Habita conosco. Tudo que nós vimos ao mundo, que nós enxergamos ao mundo, que nós chegamos no nosso horizonte, está nas nossas mãos. Tudo de bom. Um exemplo. Se nós queremos sermos, por exemplo, eu não quero, mas alguém quer ser um policial militar, policial federal, por exemplo. Irmãos, está ao nosso alcance. Não pertence ao mundo. O mundo não tem, tipo assim, a prioridade. Por exemplo, tem uma vaga para 1 milhão de pessoas. Tem uma vaga, tem 1 milhão de pessoas. 999 mil não conhecem a Jesus, você conhece. Essa vaga é sua. Amém? Essa vaga é sua. Sabe? Basta você querer, basta nós querer, basta a nossa fé. Entendeu? Porque nós temos em nossas vidas aquilo que o mundo não tem. Nós conhecemos um Deus que o mundo não conhece, infelizmente. E que nós somos os portadores de Deus para este povo. E é nós que vamos anunciar a Deus para eles. Eles não conhecem a Deus. Sabe? Eles podem ser ricos. Eles podem ser como a igreja de Laodiceia, ser rica, aleluia, mas não tem o principal, que é Deus. Nós temos. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar sobre vós o Espírito da verdade. Não para dar de lado, atrás, não, mas dentro. Né? Jesus disse para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Nós recebemos este poder, aleluia. Nós não nascemos para ser pisados, pisoteados. Nós não. Nós não nascemos, Deus não nos fez para andar atrás, aleluia. Deus nos chamou para poder andar na frente, para poder ser chefe, para poder ser liderança. Deus nos chamou para isso, sabe? Para vencer, para acreditar, aleluia, para ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos o Espírito de Deus, nós somos a morada do Senhor. Olha só, antes de eu conhecer a Jesus, o que aconteceu comigo? Eu gosto de contar isso para aumentar a sua fé. Não porque eu tenho fé, não, nada disso. Nada disso, é para poder aumentar a sua fé. Meu filho nasceu. Eu fiquei desesperado, pensando assim, poxa, eu sou o homem da casa, eu sou sacerdote, eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha família. Eu vou sair desse emprego ao qual eu ganho um pouquinho, eu preciso ganhar mais. Porque agora eu tenho uma família para sustentar, meu filho nasceu, saí do emprego, o pessoal, você é doido. Irmão, aqueles que têm fé não são normais, amém? Se fosse para ser normal, não precisava de fé. Nós não somos normais. Aquilo que os outros vê que é impossível, nós temos os olhos da fé, que nós vamos conseguir, amém? Aí eu saí da empresa, do trabalho que eu trabalhava, ganhava muito pouco, achava que ganhava muito pouquinho. Falei, não, preciso ganhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho família para cuidar. Resumindo a história, eu fui na empresa colocar um currículo. Entreguei um currículo para um amigo meu, um colega meu, no sábado. Falei para ele assim, olha, eu estou precisando trabalhar. Aí ele falou comigo assim, tá. Eu vou me dar o currículo seu aqui, eu vou entregar para fulano, na tal empresa assim. Eu nem conhecia a empresa. Eu fui conhecer a empresa quando eu fui lá ver o que estava acontecendo, né? Eu falei, é sábado, você vai entregar que dia? Não, vou entregar hoje mesmo.
Ele foi lá, entregou no sábado, então na segunda-feira eu fui na empresa. Cheguei na porta dessa empresa, quando eu cheguei nessa empresa que eu fui ver a dimensão. Falei assim, poxa, aqui que eu quero trabalhar. Aqui que vai ser o meu lugar, que eu vou trabalhar. Não tinha conhecido ninguém, tinha muita gente, a empresa de energia, tinha muita gente de eletricidade, então eu não conhecia ninguém. Fui conhecer naquele momento ali, a cidade que eu morava. Muito grande e tal. Eu falei, rapaz, vou trabalhar aqui. Um monte de caminhão saindo, carro pequeno. Aí eu cheguei lá, falei, olha, na segunda-feira eu falei, olha, um amigo meu entregou o currículo aqui, eu me chamo tal, fulano, ele, você espera um pouquinho. O rapaz, ele vai te receber você agora aí, você aguarda, que daqui a pouquinho ele vem receber você. Aguardei, fiquei ali um pouquinho esperando, aí me chamou para eu poder ser atendido, conversar com a pessoa que contratava. Eu cheguei lá, falei, olha, eu preciso trabalhar. Aí ele, beleza, você precisa? Tá bom. Mas não tem vaga não. Eu, beleza, tá bom. Fui embora para casa, na segunda. Na terça-feira, eu falei, terça eu não vou não, quarta eu vou de novo. Irmão, eu coloquei no meu coração, vou trabalhar ali, ponto final, acabou. Eu falei, terça eu não vou não, quarta eu vou de novo. Quarta-feira eu voltei na mesma empresa, falei, eu preciso trabalhar. O rapaz olhou para mim, não tem vaga não, na quarta. Eu falei, quinta eu não vou não, sexta eu vou de novo. Com a mesma pessoa. Aí, na sexta-feira, vai eu de novo. Aquele monte de gente, tive que esperar liberar o pessoal de novo, o mesmo procedimento. Fui conversar com a mesma pessoa. Só que antes disso, o Senhor falou assim, quer saber? Eu vou te dar uma ajudinha. Mandou chuva, irmãos. Eu estava de bicicleta, eu tomei uma chuva muito forte na estrada. Cheguei lá na empresa, eu esperei ele liberar o pessoal para conversar comigo, molhado, todo molhadinho. Aí, essa pessoa olhou para mim, falou comigo assim, não tem vaga não, mas qualquer coisa eu te chamo. Eu falei, beleza. Eu fui para casa pensando assim, sábado e domingo eu não vou não, segunda eu vou de novo. Cheguei em casa, quando foi de noite eu escutei alguém me chamar na minha porta da minha casa. Aí eu abri a porta, essa pessoa falou comigo assim, você está fichado. Irmão, não sabia o que eu fazia. E eu ainda não conhecia Jesus. A fé é um dom. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, mas para a glória do Senhor, já tem 16 anos que eu trabalho na mesma, 17 mais ou menos, né? Que eu trabalho na mesma empresa, até hoje. Depende da nossa fé e do nosso esforço. O Senhor, Ele quer nos abençoar. O prazer do Senhor é abençoar nós. O prazer do Senhor está conosco. O prazer do Senhor é nós emprestar muito e não tomar emprestado. Esse é o prazer do Senhor. Amém? Coloca de pé nessa noite. Vou estar fazendo uma oração, coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero poder agradecer ao Senhor por este momento. Eu quero poder agradecer ao Senhor por cada um, por cada vida. Eu quero poder agradecer ao Senhor, Pai amado, por aqueles que estão enfermos em suas casas, nos hospitais. Ó Pai, por aqueles que não têm vida, por aqueles que, ó Deus, não têm alegria. Ó Pai, que o Senhor possa nessa noite visitar cada família, que o Senhor possa nessa noite visitar cada lar, que o Senhor possa nessa noite, Pai, visitar os irmãos. Ó Pai, cada irmão nosso. Ó meu Deus, que o Senhor possa nessa noite visitar, Pai amado, ó Deus, aquele coração que não tem mais esperança, que não tem mais vida. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Pai, ser com cada um, Senhor da glória, visita cada família. Nós cremos que o Senhor há de visitar cada lar, nós cremos que o Senhor está em cada família. Nós acreditamos que o Senhor, Pai amado, pode fazer tudo e muito mais, meu Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus, ser com cada um de nós. Meu Deus, ser com aqueles que estão passando por dificuldade, ser com aqueles que estão passando, Pai amado, pelos vales da sombra da morte, por aqueles que estão passando por necessidade. Oh, meu Deus, nós não conhecemos aqui, eu não conheço ninguém, mas o Senhor conhece. Meu Pai, ser com cada um, Senhor. Abençoa cada família, meu Deus. Abençoa todos, meu Pai. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz, uma noite na Tua presença, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, aqueles que não estão dormindo, Pai, que estão, ó Deus, com insônia, que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, ó Deus,
tirar essa preocupação da mente, essa ansiedade da mente, Pai. Meu Deus, que nós possamos confiar somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.